Lista é sempre complicado. Imagina fazer 10 de 100 anos. Mas vamos nessa. Pois é, minha gente, a gente tem a dura missão, o futebolista tem a dura missão aqui, eu, na verdade, de fazer os 10 maiores jogadores da história do Ceará. Há algum tempo eu escrevi no Twitter sobre Yarley e muita gente repercutiu, deu uma polêmica danada sobre o nome do Yarley para o futebol cearense. E aí eu resolvi fazer a lista dos 10 maiores jogadores do Ceará. E aí a gente leva em consideração relevância, contexto, não somente qualidade técnica. E nós chegamos, claro que muitos jogadores de muita categoria, de muita qualidade passaram pela centenária história alvinegra, mas eu selecionei aqui 10 e a gente vai agora, a partir do 10º, falar quais são os meus escolhidos. Se você concorda, se você discorda, comenta aqui, deixa o like, já se inscreve no nosso canal no YouTube, já ultrapassamos a marca dos 100 mil no canal do Futebolês. Então vamos lá. Na 10ª posição, uma dupla. A gente já começa com uma dupla de volantes de muita relevância, cada um no seu tempo, de muita história e de muita lealdade ao clube. Edmar e João Marcos. O Edmar, inclusive, com 589 jogos, é o jogador na história do Ceará que mais vezes vestiu a camisa alvinegra. O João Marcos, assim como o Edmar, são legítimos tetracampeões cearenses. Então, na 10ª posição, a gente abre essa lista com a dupla de volantes, jogadores inclusive com características parecidas, Edmar e João Marcos. A 9ª colocação vai gerar muita polêmica. Eu escolhi Magno Alves. E repito, o critério aqui não é qualidade técnica, e sim relevância. O Magno Alves é tricampeão cearense, tem mais de 200 jogos com a camisa do Ceará, mais precisamente 224, 103 gols, tricampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste. Mas quando eu olho para o Magno Alves, eu enxergo o Magno Alves muito mais ídolo, muito mais importante na história do Fluminense. Acho que o Magno Alves tem muita importância, obviamente, é um jogador muita relevância, repito, nos últimos anos no Ceará, um jogador de altíssima qualidade técnica, mas na minha lista fica em 9º. O meu 8º colocado é Adilson. 223 jogos pelo Ceará, tricampeão cearense, foram mais de 8 anos vestindo a camisa do alvinegro, um jogador que tem uma empatia muito grande, que tem uma identificação muito grande com o torcedor alvinegro, e eu acho que o Adilson ele representa um jogador também de muita fidelidade, de muita lealdade ao clube. Foi um dos jogadores mais importantes num momento muito delicado pelo qual passava o Ceará. O Ceará numa draga danada, numa crise, o Adilson foi fundamental para que aquele time não caísse para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o meu 8º lugar é Adilson Paredão. 7º lugar é o único jogador que ainda está em atividade, Ricardinho. Talvez o Ricardinho seja a personificação desse novo momento do Ceará, enquanto clube mesmo, mais organizado, um clube mais estruturado, um clube que é vencedor, que por muitos anos manteve a hegemonia do futebol cearense, conquistou muitos títulos nessa década, conquistou um título inédito que foi a Copa do Nordeste de forma invicta, e o Ricardinho foi protagonista, tem sido protagonista do Ceará nesses últimos anos, e foi protagonista desse título da Copa do Nordeste em 2015. É um jogador que ainda está em atividade, tem mais de 300 jogos com a camisa alvinegra, também muito tempo de clube, então meu 7º lugar fica com o Ricardinho. O 6º lugar é de um jogador que melhor representa a figura do torcedor em campo. Imagino que vocês já devem ter adivinhado. 6º lugar para Mota, 89 gols com a camisa do Ceará, 5 títulos estaduais, um jogador que entregava tudo dentro de campo, que o torcedor se identificava, um cara que começou no Ferroviário, mas explodiu no Ceará, sempre disse que era torcedor alvinegro, ele começa no Ferroviário e também encerra a carreira no Ferroviário, mas Mota certamente tem uma identificação muito maior com o Ceará e foi muito importante também em um determinado momento. Quem não lembra, né, daquele trio de ataque, Yarley, Mota e Sérgio Alves, fez muito sucesso. Então Mota fica com o 6º lugar entre os maiores da história alvinegra.
O quinto lugar, estamos chegando já ali no top 3, mas no quinto lugar talvez o melhor jogador desta lista. Quem viu jogar é unânime em dizer que era um cracaço na verdadeira acepção da palavra, mais de 300 jogos com a camisa alvinegra, 100 gols marcados, Zé Eduardo. Um craque de bola, embora tenha jogado no Fortaleza, mas de muita identificação com o Ceará, um jogador de altíssimo nível técnico. Na época dava gosto de ver Zé Eduardo, os torcedores alvinegros iam ao estádio para ver Zé Eduardo. Se você fizer qualquer seleção do futebol cearense de todos os tempos, certamente alguém vai lembrar de Zé Eduardo, jogador de muita identificação com o Ceará, campeoníssimo no alvinegro e que era um verdadeiro craque. Estamos nos aproximando do top 3, os 3 maiores da história alvinegra, e o quarto lugar fica com um cara que era absurdo, um zagueiro talentosíssimo, criado em Porangabuçu. Foram 10 anos de Ceará, de 54 a 64. Um jogador que tinha muita identificação, era torcedor do Ceará, ele acaba se tornando jogador no Ceará e só jogou pelo Ceará na carreira. Tinha muito mais bola, encerra a carreira aos 30 anos, estou falando de Alexandre Nepomuceno, o filé de Gia, que foi campeoníssimo também no Ceará. Em 64 fez uma campanha histórica na Taça Brasil, foi uma campanha em que ele saiu por cima, né, na carreira, abandonou a carreira ainda jogando muita bola e protagonizando também uma campanha muito boa na competição nacional. Alexandre Nepomuceno, que tem alguns casos emblemáticos na carreira dele, por exemplo, naquela época era muito comum que Ceará, Fortaleza e Ferroviário se unissem para amistosos contra grandes clubes do futebol nacional, do futebol brasileiro. E dentro desses combinados, o Alexandre jogou pelo Fortaleza contra o Santos, parou o Pelé e recebeu uma proposta do Santos para ir para a equipe da Baixada Santista, para a equipe paulista. Se recusou e aí o Santos foi procurar um outro zagueiro e comprou o Mauro junto ao São Paulo. O Mauro acabou se tornando o capitão do bicampeonato mundial pela seleção brasileira. Mas quem viu o Alexandre jogar, era um jogadoraço, um jogador muito clássico para a posição, alto para a época, tinha 1,86 m e muito magro, né? E era conhecido como filé de Gia. Além de tudo isso, era aracatiense, nasceu em Aracati. Então, quarto lugar para Alexandre Nepomuceno. O nosso top 3 começa com um cara que foi ídolo dos primeiros 50 anos do Ceará. Ninguém foi mais ídolo nessa primeira história alvinegra, na primeira metade do século, do que Mito Otônio. Era um artilheiro nato, tem uma média com a camisa do Ceará de gols de 0,69, foram 215 jogos e 151 gols, é impressionante. O Mito Otônio foi tricampeão cearense, jogou muita bola pelo Ceará e ele representa, além dessa importância, dessa relevância na história do clube, ele também representa a profissionalização do futebol cearense. Então, no início dos anos 50, nenhum jogador era tão ídolo, nenhum jogador foi tão importante para esse processo de profissionalização quanto Mito Otônio, o nosso terceiro lugar. O nosso segundo lugar é o cara que ganha um apelido de Carrasco exatamente por fazer muitos gols contra o Fortaleza. E fazer gol contra o Fortaleza, fazer gol em clássico, a repercussão é muito maior. Estou falando de Sérgio Alves, 23 gols em clássico. Sérgio Alves acabou se tornando um jogador que foi muito em função disso, por sempre marcar gols contra o arquirrival Fortaleza, e isso pesa demais na história de um jogador, e isso conta muito na construção de um ídolo. O Sérgio Alves, na nossa lista, é o segundo colocado, tem 141 gols com a camisa alvinegra, é o terceiro maior artilheiro da história do Ceará. Fez aniversário recentemente, inclusive. Então, Sérgio Alves é o nosso segundo maior da história do alvinegro de Porangabuçu. No nosso topo da lista, acho que ficou até meio óbvio, né? Um cara que representa a história centenária do Ceará. É o jogador que tem mais gols com a camisa alvinegra da história, foram 261 gols, tetracampeão estadual, campeão da Copa Norte-Nordeste, marcando gol no fim contra o Remo, 3-2 no estádio Presidente Vargas, ainda hoje lembrado e sempre será lembrado. Gildo Fernandes é o maior ídolo da história do Ceará, o maior jogador da história desse clube, da centenária história do Ceará, um jogador
que muda o patamar do Ceará, um jogador de uma identificação absurda, desde quando chegou a Porangabuçu até a morte dele, um jogador muito lembrado pela torcida alvinegra, carinhosamente sempre lembrado pela torcida do Ceará. Ainda hoje o Gildo é reverenciado, ovacionado, qualquer seleção que você fizer do Ceará de todos os tempos, Gildo sim será um dos atacantes. Então nada mais justo do que fazer essa lista e colocar Gildo como o maior jogador da história do Ceará. Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você tem ainda algum nome a lembrar, óbvio que vários nomes, vários jogadores de muita categoria, jogadores de muita qualidade técnica passaram pelos mais de 100 anos de história do Ceará, mas eu tentei, além de olhar a qualidade técnica, também lembrar da relevância, contextualizar com o momento, porque a gente precisa entender que os 100 anos o Ceará mudou muito, o futebol mudou muito, a vida mudou muito, e em cada contexto o jogador ele teve a importância para a construção dessa marca Ceará, que é uma das maiores instituições do futebol nordestino. Um abraço, comenta aí, compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, e se você tiver outras lembranças, comenta aí nesse vídeo, vai ser muito legal sempre interagir com todos vocês. Grande abraço, até uma próxima, valeu!